Primeiro tema para o debate: a inocência jurídica de Lula. Para iniciar o debate provando que Lula é inocente, o primeiro tema deve ser a anulação das condenações contra ele pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Este é um ponto central e juridicamente sólido para argumentar que Lula não é culpado dos crimes pelos quais foi acusado. Argumento principal: anulação das condenações pelo STF. O Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula em 2021, declarando que a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo então juiz Sérgio Moro, não tinha competência para julgar os casos relacionados ao ex-presidente. Além disso, o STF declarou que houve parcialidade de Moro no julgamento, o que comprometeu a imparcialidade do processo. Isso significa que, do ponto de vista jurídico, Lula não possui condenações válidas e, portanto, é considerado inocente até que se prove o contrário em um julgamento justo. Pontos de apoio: decisão do STF sobre a incompetência territorial. O STF decidiu que os casos de Lula deveriam ter sido julgados em Brasília, e não em Curitiba. Isso anulou as condenações e devolveu os direitos políticos do ex-presidente. Reconhecimento da parcialidade de Sérgio Moro. A parcialidade de Moro foi confirmada pelo STF, especialmente após a divulgação de mensagens da Operação Lava Jato que indicavam conluio entre o juiz e os procuradores para condenar Lula. Isso viola o princípio da imparcialidade, essencial em qualquer julgamento. Presunção de inocência. No Brasil, a Constituição garante que qualquer pessoa é inocente até que se prove o contrário em um processo legal justo. Com as condenações anuladas, Lula não pode ser considerado culpado. Estratégia no debate. Foco na justiça. Argumentar que a anulação das condenações não foi uma questão política, mas sim uma decisão baseada em princípios jurídicos fundamentais, como a imparcialidade e a competência do tribunal. Desconstrução de narrativas. Ressaltar que a narrativa de corrupção contra Lula foi construída em um contexto de irregularidades processuais, como demonstrado pelo STF. Apelo à democracia. Defender que a decisão do STF foi essencial para proteger o Estado de Direito e evitar abusos de poder no sistema judicial. Esse tema é um ponto de partida sólido para o debate, pois se baseia em decisões judiciais definitivas e em princípios constitucionais. Apresentou contra implicações da anulação. Embora o STF tenha anulado as condenações de Lula, isso não significa necessariamente que ele é inocente. A anulação se baseou em questões processuais, como a incompetência territorial e a parcialidade do juiz, mas não absolveu Lula das acusações de corrupção em si. A anulação não apaga as evidências apresentadas durante o processo. Evidências de corrupção. As investigações que culminaram na Lava Jato revelaram um esquema de corrupção massivo envolvendo a Petrobras, e Lula foi mencionado em várias relações premiadas. É essencial lembrar que a anulação das condenações não elimina as evidências que ligam Lula a práticas corruptas, como o recebimento de vantagens indevidas. Contexto político. A narrativa de inocência pode ser vista como uma estratégia de defesa política. Ao se concentrar na decisão do STF, os defensores de Lula podem estar desviando a atenção das evidências de corrupção que foram apresentadas. A defesa pode argumentar que a anulação foi uma forma de proteger a imagem do ex-presidente em um contexto político polarizado. Impacto da corrupção. É importante destacar o impacto da corrupção sobre a sociedade. A corrupção não se limita à legalidade, mas também à ética. Mesmo que as condenações tenham sido anuladas, a percepção de que Lula esteve envolvido em corrupção afeta a confiança do público nas instituições. Implicações da anulação. Esclarecimento. A anulação das condenações pelo STF não é apenas uma questão processual. Ela implica que os processos anteriores foram considerados irregulares. A decisão do STF não apenas elimina as condenações, mas também coloca em dúvida a validade das alegações apresentadas, já que foi reconhecido que o julgamento não foi cronológico de forma justa. 2. Evidências de corrupção. Contexto das delações. É importante ressaltar que, embora Lula tenha sido mencionado em delações, a falta de provas concretas de que o ligar diretamente a atos de corrupção é um ponto crucial. Muitas delações são feitas em troca de benefícios, e a validade dessas informações deve ser questionada se não houver corroboração por evidências sólidas. Presunção de inocência. Mesmo com menções em delações, Lula deve ser considerado inocente até que se prove o contrário.
A anulação das condenações reforça a posição de que nenhuma prova foi apresentada de forma suficiente para sustentar a culpabilidade. 3. Contexto político. Análise crítica. Reconhecer que uma narrativa de inocência pode ser vista como estratégia política é válida, mas isso não diminui a importância de uma decisão judicial que visa proteger os direitos fundamentais. O contexto político polarizado não anula os princípios do Estado de Direito que foram violados no processo anterior. 4. Impacto da corrupção. Percepção pública versus realidade jurídica. Embora a percepção pública seja importante, ela não deve substituir a realidade jurídica. O impacto da corrupção na sociedade é inegável, mas, para fins legais, a inocência de um cidadão deve ser defendida com base em provas e não em percepções ou narrativas. O papel do judiciário é garantir julgamentos justos, independentemente da opinião pública. Conclusão. A defesa da inocência de Lula é fundamentada na anulação das condenações por irregularidades processuais e na garantia da presunção de inocência. Embora existam menções e percepções a respeito de corrupção, é fundamental que qualquer acusação seja respaldada por provas concretas e julgamentos justos. A anulação das condenações pelo STF não é apenas uma vitória para Lula, mas também para a justiça e o Estado de Direito no Brasil. Resposta ao argumento contra. Implicações da anulação. A inteligência artificial. 1. Implicações. Esclarecimento sobre irregularidades. É verdade que a anulação das condenações pelo STF implica que os processos foram considerados irregulares. No entanto, isso não diminui a importância das alegações de corrupção. A anulação se baseia em questões processuais, mas a ausência de um julgamento justo não significa que as alegações sejam infundadas. A falta de um julgamento justo deve ser vista como um problema da aplicação da lei, mas não como uma absolvição das acusações em si. 2. Evidências de corrupção. Contexto das delações. A questão da validade das delações é complexa. Embora muitas delações sejam feitas em troca de benefícios, algumas delas contêm informações corroboradas por evidências adicionais. O fato de Lula ter sido mencionado em várias delas deve ser considerado seriamente, mesmo que não haja provas diretas. A conexão entre Lula e atos de corrupção foi sustentada por um conjunto de evidências que, embora contestadas, foram suficientes para levar a um julgamento antes da anulação. Presunção de inocência. Concordo que a presunção de inocência é fundamental. No entanto, isso não significa que as alegações contra Lula devem ser descartadas. A presunção de inocência deve ser equilibrada com a análise crítica das evidências. A anulação das condenações não apaga o que foi revelado durante as investigações. 3. Análise crítica. A defesa da importância da decisão judicial é válida, mas o contexto político não pode ser ignorado. A decisão do STF foi influenciada por uma série de fatores, incluindo a pressão pública e política. Isso cria um cenário onde a justiça pode ser percebida como comprometida, independentemente das intenções dos juízes. A proteção dos direitos fundamentais é crucial, mas deve ser acompanhada por uma análise crítica das consequências de suas decisões. 4. Impacto da corrupção. Percepção pública versus realidade jurídica. A percepção pública é, de fato, um fator a ser considerado, mas não deve ser o único critério. A realidade jurídica deve prevalecer, e a defesa de Lula deve ser baseada em provas concretas. No entanto, é importante lembrar que a percepção pública pode influenciar a confiança nas instituições. Para um judiciário efetivo, é essencial que as decisões não apenas sejam justas, mas também que sejam percebidas como tal pela sociedade. Resposta ao argumento contra. Implicações da anulação. É importante continuar a discussão e considerar as nuances dos argumentos apresentados. Vamos analisar cada ponto novamente, buscando um equilíbrio entre a defesa da inocência de Lula e as questões levantadas. 1. Implicações da anulação. Esclarecimento sobre irregularidades. Concordo que a anulação das condenações não elimina a seriedade das denúncias de corrupção. No entanto, a irregularidade do processo é um factor essencial que não deve ser desconsiderado. Um julgamento sem as garantias de um devido processo legal é um problema significativo que afeta a legitimidade das acusações. A falta de um julgamento justo levanta questões sobre a aplicação da justiça, destacando a importância de um sistema judicial que respeita os direitos de todos os indivíduos. 2. Evidências de corrupção. Contexto das delações.
É verdade que algumas delações podem conter informações corroboradas por evidências adicionais, mas é fundamental analisar a qualidade e a comprovação dessas evidências. A legislação brasileira exige que as provas sejam robustas e válidas para sustentar uma especificação. O fato de Lula ter sido mencionado em delações não deve ser suficiente para presumir que há preocupação sem uma análise cuidadosa e crítica do contexto dessas questões. Presunção de inocência. A presunção de inocência deve ser sempre respeitada, e isso não significa ignorar as suspeitas. No entanto, é crucial que essas alegações sejam tratadas com a devida cautela e que quaisquer declarações se baseiem em provas concretas e irrefutáveis. A anulação das condenações deve ser vista como uma oportunidade de reavaliar as evidências com um olhar crítico, e não como uma absolvição automática. 3. Análise crítica. Influência do contexto político. A influência do contexto político nas decisões judiciais é uma questão válida e deve ser considerada. No entanto, a proteção dos direitos fundamentais e a busca por um julgamento justo são pilares de um sistema judicial saudável. É essencial que a justiça não seja apenas feita, mas que também seja percebida como tal. Um judiciário independente é fundamental para a confiança pública nas instituições, e as decisões do STF devem ser comprovadas à luz da busca pela justiça, mesmo em um ambiente politicamente carregado. 4. Impacto da corrupção. Percepção pública versus realidade jurídica. A percepção pública é uma parte importante do debate, pois a confiança nas instituições é crucial para a estabilidade democrática. Contudo, as decisões judiciais devem ser fundamentadas em princípios legais e não em pressões externas. A defesa de Lula deve basear-se em uma análise rigorosa das provas e sem respeito à presunção de inocência. O sistema judiciário deve buscar não apenas a justiça, mas também uma substituição diante da sociedade. Conclusão. A discussão sobre a inocência de Lula é complexa e envolve aspectos jurídicos, políticos e sociais. A anulação das condenações pelo STF é uma oportunidade para refletir sobre a aplicação da justiça e a necessidade de um sistema judicial que respeite os direitos fundamentais. A defesa deve concentrar-se em garantir que qualquer julgamento futuro seja baseado em evidências sólidas e num processo justo, respeitando a presunção de inocência e a integridade do sistema judicial. 1. Diabrete. Esclarecimento sobre irregularidades. Concordo que a irregularidade do processo é um fator significativo. Contudo, a anulação das condenações não elimina as evidências apresentadas durante as investigações. A falta de um julgamento justo é, de fato, um problema, mas isso não deve oscurecer as questões substanciais de corrupção que foram levantadas. A legitimidade das acusações deve ser debatida à luz das evidências, mesmo que o processo judicial tenha falhas. 2. Evidência. Contexto das delações. Embora a qualidade das evidências seja crucial, é importante ressaltar que várias delações foram corroboradas por documentos e testemunhos que, em conjunto, apresentaram um quadro substancial de corrupção. O fato de Lula ter sido mencionado em delações deve ser considerado seriamente, especialmente quando essas delações são de pessoas diretamente envolvidas no esquema de corrupção. Presunção de inocência. A presunção de inocência é fundamental, mas não deve ser usada como um escudo para encobrir as evidências. A anulação das condenações pode ser vista como uma oportunidade para reavaliar, mas não apagar as alegações que surgiram. O foco deve ser em como essas evidências podem ser apresentadas e discutidas em um novo julgamento, em vez de serem descartadas. 3. Influência do contexto político. A influência do contexto político é compreensível, mas as decisões do STF também devem ser analisadas à luz da responsabilidade de proteger o sistema judicial e a confiança pública. A percepção de que a justiça foi feita é crucial, e os problemas de parcialidade não devem servir como uma justificativa para ignorar as alegações de corrupção. A busca pela verdade deve prevalecer sobre a política. 4. Percepção pública versus realidade jurídica. A conexão entre percepção pública e realidade jurídica é um ponto importante. Enquanto as decisões judiciais devem ser baseadas em princípios legais, a confiança nas instituições é igualmente vital. O sistema judiciário deve ser transparente e responsável, e as alegações de corrupção contra Lula não devem ser tratadas como meras percepções. O impacto real da corrupção na sociedade deve ser discutido e considerado nas avaliações jurídicas. Contra.
A discussão sobre a inocência de Lula é, de fato, complexa e envolve múltiplas dimensões. A anulação das condenações pelo STF pode ser vista como um marco para a reflexão sobre a justiça, mas as investigações de corrupção não devem ser ignoradas. O debate deve continuar focando na importância de um sistema judicial que respeite os direitos fundamentais e que busque a verdade, sempre avaliando as evidências de forma crítica e justa. A defesa deve se concentrar em garantir que qualquer julgamento futuro não apenas respeite a presunção de inocência, mas também leve em conta as evidências que sustentam as alegações.